Olá a todos, eu sou Andréa Pereira, médica nutróloga da Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein, tenho doutorado pela Unifesp, pós-doutorado pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa, e estou aqui muito bem acompanhada pelo Dr. Sérgio Costa, que é médico ortopedista, especialista em joelho pela Unifesp. Ele tem mestrado pelo Instituto de Ortopedia e Traumatologia da USP e tem mais de 20 anos de experiência em artroscopia e artroplastia. A gente está aqui hoje, né, para conversar um pouquinho sobre as novas terapias para as doenças do joelho e das articulações de um modo geral. A gente tem visto nos últimos anos, Sérgio, uma grande evolução aí do tratamento ortopédico, com cirurgias cada vez menores, feitas por artroscopia, né, por câmera, para quem está nos ouvindo, mas também hoje existem terapias para quem não vai poder operar, para quem não tem indicação de cirurgia, mas que tem dores em articulações. E é algo que eu acho que todo mundo acaba passando por isso, né? Dor nas costas, dor no joelho, independente de idade. Lógico que a gente sabe que a população que tem mais de 60 anos é mais suscetível a esse tipo de alteração e de dores também. Um outro fator que tem muita ligação com a minha área é o aumento da obesidade no país, né? A gente tem hoje 26% da população com obesidade, e também a gente tem sentido cada vez mais, né, que esse aumento da obesidade leva a problemas articulares. Hoje, 26%, né, cerca de 41 milhões de pessoas. Em 2035, a gente tem uma previsão aí de pelo menos 40% da população brasileira com obesidade. Então, tudo isso vai aumentar. E aí eu queria te perguntar, a primeira coisa é sobre a terapia com ácido hialurônico. Eu tenho ouvido muitos pacientes falando que têm feito, né, infiltrações, infusões com ácido hialurônico. Eu queria que você explicasse o que é isso, para quem que a gente indica esse tipo de terapia, como que ela funciona, se realmente ela substitui a cirurgia. Olá, André, obrigado pelo convite. E vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre a ortopedia, como é que ela está lidando com algumas coisas que têm mudado. O que mudou nesses 20, 25 anos de prática? O que mudou foi a incidência da doença é muito maior hoje. A gente tem um número de pacientes gigantesco com artrose. Antigamente a gente atendia no consultório 50, 60% dos pacientes com lesões traumáticas do esporte, lesões ligamentares, meniscais, paciente com perfil de 40 anos para baixo, eu vou dizer isso. Hoje, isso eu levantei no último mês, na verdade, mais que 60% dos meus pacientes têm mais que 50 anos. E a principal queixa que eles têm é dor. Então, a dor articular, principalmente na minha especialidade, a dor no joelho, é a causa de trazer esse paciente para o consultório. Desse grande universo que é a dor, grande parte disso é causado pela artrose, pelo desgaste degenerativo, inflamatório dessa articulação. Então, esse paciente que tem artrose, ele vai ter que ser tratado de alguma maneira. Logo de entrada, o paciente ele já pergunta, porque ele já ouviu falar, já pesquisou na internet, poxa, doutor, será que eu preciso operar? Será que eu preciso isso, aquilo? Enfim, existe sempre um escalonamento do tratamento que a gente faz, né? E nos últimos 10 anos, o que aconteceu? O ácido hialurônico, né, que é um produto artificialmente feito, criado, que imita uma molécula que nós produzimos, que o ser humano produz, ela tem tido um uso muito grande na medicina, na ortopedia, dentro das articulações e fora dela. Dentro das articulações, nas artroses, nas condropatias, lesões meniscais até, e fora das articulações, nos tendões, nas fáscias, nos músculos. Vamos falar um pouquinho sobre o uso do ácido hialurônico na articulação. O ácido hialurônico, primeira coisa, a gente tem uma produção muito grande do ácido hialurônico até 20, 25 anos, e depois disso essa produção endógena vai caindo. Quando esse ácido vai caindo dentro a concentração desse ácido vai caindo dentro da molécula, ele vai levando junto um pouquinho de água, porque ele tem uma associação, ele tem uma ataxia, né, muito grande com a água. Onde ele vai, ele leva água junto. Então esse é o grande princípio de funcionamento do ácido hialurônico. Quando eu coloco ele dentro da articulação, ele leva a molécula de água junto.
Algumas células dentro da articulação, tipo a célula da cartilagem, o condrócito, absorve esse ácido hialurônico e vai lá a água junto. Então ele vai hidratar esse tecido que está doente, que tá, que tá perdendo água, que está sofrendo um pouquinho com fatores como a idade, né? Por exemplo. É muito mais fácil entender isso quando a gente fala do uso do ácido hialurônico na pele, né? A pele está toda enrugadinha, você coloca ele exogenamente e a pele que ela quer, a pele fica melhor, mais bonita, hidratada. É absolutamente isso. É o balanço hídrico dentro da célula que muda. Uma vez dentro da célula, o ácido tem três grandes funções. Como ele é uma molécula viscosa, ele parece um álcool gel, ele reduz muito o atrito entre os ossos, entre essa estrutura, né? Na hora que ele reduz esse atrito, ele melhora a sensação de dor, melhora a sensação de impacto. Tá? Então, é uma função importantíssima. A segunda função, ele trabalha dentro do líquido sinovial, reduzindo todo o processo inflamatório. Que processo inflamatório? Como é uma articulação doente, esse tecido produz uma célula de proteínas que vai inflamar, que vai degenerar o próprio tecido. O ácido hialurônico tenta, eu gosto dessa palavra, equilibrar, modular esse ambiente, tá? Reduzindo esse potencial inflamatório dessa articulação. Tá? Então, com esses dois mecanismos, ele reduz a dor e o que ele faz também? Ele retarda o desgaste. Essa é a evolução natural da doença da artrose. Por uma artrose grave, ela vai acontecendo mais lentamente. Então, o que a gente tem que lembrar? Resumindo, o ácido hialurônico não evita doença alguma. Ele retarda a evolução da doença. Ele retarda a evolução da artrose. Então, ajuda muito, principalmente nos casos iniciais de artrose. De toda articulação, essa é outra pergunta que todo mundo faz. Principalmente das maiores, né? A gente vai ter um efeito maior nas articulações de carga, tipo tornozelo, pé, joelho, quadril, ombro, né? Então, é uma molécula que a gente tem usado há mais ou menos mais que 10 anos, com um efeito muito bom, muito bom. E ele serve até como um teste terapêutico. Muitos pacientes vêm até a gente com desgaste importantíssimo e falam, doutor, eu quero tentar ácido hialurônico. E, teoricamente, essa pessoa não tem indicação. Olha, seu desgaste já é muito grande. A melhor indicação para você é o cirúrgico, mas ela quer tentar. Ela tenta. E quando a gente está nesse nível grande de artrose, a grande maioria não vai ter um bom resultado, como nós esperávamos. Mas isso é bom. Isso faz, faz parte do convencimento do paciente que aquela articulação tem outro jeito de tratamento e vai ser cirúrgico nesses casos. Deu para entender, A doutora gente Andréa? deu sim, deu. E assim, né? A gente tem visto muitas pessoas tomando o ácido hialurônico para fins estéticos de pele, né? Eu não vejo isso recomendado na ortopedia, eu vejo realmente as infusões aí de ácido hialurônico, do jeito que você explicou. Né? Acredito, então, que na articulação você tem um efeito diferente. Em termos de alimentação, onde a gente tem mais ácido hialurônico? Na couve, nas amêndoas. A gente tem também quando você faz caldos que vão ossos, né? Então, quando você cozinha a carne com osso, por exemplo, né? A gente vê isso aumentar a quantidade de ácido hialurônico. Lembrando que também, quando a gente cozinha osso, muitas vezes a gente aumenta a quantidade de gordura por conta aí da, da própria medula que você tem lá, né? Que você tem mais gordura. A gente tem isso também, né, na laranja. Então, alguns alimentos, se você tiver uma alimentação equilibrada, você vai ter um consumo maior de ácido hialurônico. Mas aí, o próprio processo de envelhecimento vai diminuir, né, essa hidratação da pele, das articulações. Então, muitas vezes, só a alimentação não vai ser suficiente para evitar esse desgaste. Uma outra coisa que eu tenho ouvido muito, né, é de uma terapia nova que chama PRP,
Eu queria que você discutisse um pouquinho isso, se vocês usam isso na prática de ortopedia, isso tem sido muito discutido, se isso está liberado aí pela vigilância sanitária e como que funciona isso, a Anvisa liberou, não liberou, na sociedade de ortopedia, isso tem, quais as evidências científicas dessa terapia e para que eu indico? Né? Tem indicações estéticas, mas dentro da ortopedia, para qual paciente que eu posso indicar ou não? Ótimo. O PRP é um dos produtos da medicina que nós chamamos de medicina regenerativa ou medicina ortobiológica. Tá? Como é que é tirado esse produto? Para a gente lembrar que ele é fácil de ser extraído. A gente tira uma porção, uma quantidade pequena de sangue periférico, e esse sangue é centrifugado, isso no próprio ambulatório, isso no próprio consultório, pode ser feito no hospital, no próprio ambiente onde o médico e os pacientes estão. Ele é centrifugado e uma parte do resultado dessa centrifugação é o plasma rico em plaquetas. Só para a gente ilustrar, né, o sangue é vermelho, esse plasma é meio alaranjado. Né? Então eu pego essa parte alaranjada desse tecido e vou trabalhar e vou infundir esse produto plasma rico em plaquetas em algum lugar. Na ortopedia, a gente tem utilizado nas articulações, nos tendões e nas fáscias. Né? Lesões musculares também. Né? A gente pode utilizar eles isoladamente, ele sozinho, ou associar ele com outro produto, com o ácido hialurônico, por exemplo. Né? Quando a gente faz essa associação, ácido hialurônico e plasma rico em plaquetas, o que a gente observa? Que o resultado é melhor do que o ácido hialurônico sozinho. Então, essa é a minha grande indicação. É o paciente que tem feito o ácido e o resultado clínico dele tem caído, não está tão bom quanto era antigamente. Então, pode sim tentar aplicar o ácido hialurônico com plasma rico em plaquetas com uma melhora de 20, 30% melhor do que o resultado inicial. O que eu gosto de falar? Não tem milagre nessa área. Lembrar que é uma doença crônica, degenerativa, sem cura, né? Que o final dela vai ser desgastar totalmente. O que a gente está tentando é frear esse processo, tá? A evidência científica a gente tem muitas na literatura, diferente do ácido hialurônico, do ácido hialurônico oral que você acabou de falar. O ácido hialurônico oral não tem muito evidência científica, embora a gente já encontre aí na praça vários suplementos, tipo colágeno com ácido hialurônico. Né? Uma coisa não tem muito a ver com a outra, né? O que o mercado faz, o que nós dizemos, né? Deixa eu até Ah, aproveitar, né, para quem tudo bem. gosta de comida oriental, a gente tem também uma quantidade maior de ácido hialurônico no edamame e no tofu, tá? Além daqueles alimentos que eu falei. Não sabia, não sabia. Mas a minha dúvida, como médico e como cliente, é assim: qual é a quantidade de comida que eu tenho que comer para isso ser suficiente? A gente falava isso do pé de galinha, né? Eu tinha que comer, naquela época, meio quilo de pé de galinha por dia para ter uma quantidade de colágeno. Existe esse número com ácido hialurônico, doutora? Não, a gente não tem grandes evidências científicas em termos. A gente sabe que com uma alimentação equilibrada, né, tendo esses alimentos aí, né, tofu, edamame, couve, ah, a laranja, né? Então, tudo isso você pode ter sim uma quantidade diária adequada de ácido hialurônico, mas qual que é a quantidade que eu tenho que comer desses alimentos para aumentar o ácido hialurônico? Aí já é difícil dizer. Então a gente não tem uma quantidade. E como você falou, tudo isso depende de uma série de fatores, né? A idade dessa pessoa, a genética, o quanto que ela absorve, o quanto ela come, quanto ela tem uma alimentação saudável. Não adianta comer, né, ter uma alimentação equilibrada uma vez na semana, né? Então, o ideal é ter sempre, a gente tem a parte de exercício. E realmente o oral a gente tem visto mais, né? Os suplementos orais, porque tem vários no mercado, quem tem utilizado mais são os dermatologistas, né? Então, mas assim, em termos de evidência científica, a gente ainda tem menos do Pouca que coisa. nos outros casos. Então, voltando à nossa pergunta, evidência científica do uso do plasma rico em plaquetas em articulações, artrose e tendões são boas, tá? Mas a gente tem o problema da regulamentação aqui no Brasil.
o médico ortopedista não é regulamentado, ele não pode sozinho colher o sangue periférico, preparar o PRP e aplicar. Ele pode fazer isso na companhia, na presença de um profissional habilitado. Ou um biólogo, ou um dentista, ou alguém que tem essa documentação. O que não é difícil também, e é isso que eu faço na minha prática atualmente. Sempre chamo um profissional, isso o paciente assina um termo, também está de acordo, e esse profissional vai preparar esse produto comigo. Mas a aplicação final, a quantidade, aonde aplica, o local de aplicação, é por conta do médico ortopedista. E aí, uma outra terapia que a gente tem escutado bastante, né, são as terapias de onda de choque. Aí eu queria que você falasse um pouquinho o que é isso, né, e para quem que eu tenho indicação. A terapia por onda de choque, uma terapia um pouco mais antiga já, não é tão moderna, é utilizada, se eu não me engano, logo pós Segunda Guerra Mundial, 1960 e tal, e está no Brasil há alguns anos, eu acho que 10, 15 anos, né? Terapia por onda de choque é como o próprio nome diz, terapia por onda de choque. Ele dá um choque, mas não é um choque elétrico. Muita gente mistura com aquele tense, aquele choque bem leve da fisioterapia. Não é. É um choque mecânico. A maioria das máquinas são uma maquininha pneumática. Então você tem uma pistola aplicadora bem barulhenta e vai fazendo choques, vai dando batidas sequenciais numa região, né? E é um pouquinho doloroso, mas não é tão simples de aplicar, não. A grande, as grandes indicações de terapias por ondas de choque são as tendinites, as fasciite plantar, as entesopatias. Vou dar um nome mais fácil. Bursite de ombro, epicondilite de cotovelo, quem tem esporão calcâneo, aquela fasciite plantar, bursite trocantérica, que é muito comum em quem tem um pouco mais de gordura acumulada na região do quadril. São doenças chatas de tratar, não são graves na maioria das vezes, mas são bem chatas e algumas bem limitantes, né? E aonde o anti-inflamatório oral tem pouquíssimo efeito. Então as terapias locais são mais indicadas. Eu gosto muito dessas terapias, né? Para essas doenças que eu citei, e o resultado é muito bom, né? Agora, parte ruim é essa, que é um pouquinho doloroso mesmo de aplicar, tem métodos de melhorar isso antes, né? Mas vale a pena citar, tem algumas pessoas fazendo para a artrose. Aí é uma aplicação mais livre, não tão documentada, não tão científica, mas dependendo do paciente pode ter algum valor, sim. E eu tenho visto muitos pacientes chegando no consultório com vários suplementos para melhorar a saúde articular, né? Colágeno, cúrcuma, misturas, né? Condroitina. Então eu queria te perguntar isso: vale a pena tomar? Porque é o que eu mais escuto. Eu procuro isso em termos de evidência científica. Eu vi que realmente tem estudos com a cúrcuma, né? Que ela é um antioxidante, ela tem uma propriedade anti-inflamatória, a gente tem inclusive vários estudos com câncer, mas eu não encontro muito consenso entre o colágeno e o uso aí da condroitina. Existem trabalhos falando que melhora, trabalhos falando que não melhora, mas eu vejo que alguns pacientes falam que se sentem beneficiados com esse uso. Você tem prescrito? Você acha que funciona? O que vocês veem na prática e qual que é a opinião aí da Sociedade de Ortopedia sobre esses suplementos? Eu acho que é exatamente isso, né? Uma coisa é a evidência científica, que ainda não é tão grande, não é tão absoluta em relação aos suplementos, aos nutracêuticos, não é assim que vocês chamam? Mas o efeito clínico que a gente observa nos pacientes é bom, né? Tem vários. A glicosamina foi utilizada por muitos anos. A diacerina, antes dela, foi utilizado, acho que antes de estar formado, por muitos reumatologistas. Mas hoje a minha preferência pessoal e de muitos ortopedistas, por aquele produto que tem o efeito colateral zero. Porque são produtos que a gente vai utilizar por muitos anos. Então, se o efeito for zero, né, é ótimo. Então, eu uso sempre o colágeno tipo 2 e eu gosto de algumas associações
embora não haja evidência científica. Eu gosto de associar com a cúrcuma, eu gosto de associar com a vitamina D, eu gosto de associar com ácido hialurônico até, né? Por que eu estou rindo? Porque por essa falta de evidência científica, mas os produtos hoje que eu mais dou têm essas três associações e a gente não precisa formular, né? Isso já tem pronto na farmácia, marca A, marca B, marca C. O que os pacientes reclamam que não é tão barato, né? E não são baratos mesmo. Tem um, tem um preço Mas isso elevado são até, né? suplementos nutricionais de modo geral. No Brasil, eles não são baratos. E por que isso? Se toda a população precisa, você acha que a gente tem uma tendência dessa baixa de preço, de popularização? Então, na verdade, o que se fala, né, a gente tem 2 categorias, né, no mercado em termos nutricionais. Você tem o alimento e o remédio. A gente não tem uma categoria suplemento. Então, com isso, quando eu dou uma dose maior do que é indicada para uso diário, é considerado remédio. Então, a taxa de imposto é muito maior. Isso é repassado para o consumidor, infelizmente, né. Então, com a indicação, por exemplo, desses suplementos com colágeno, com cúrcuma, com ácido hialurônico, é uma indicação com uma maior quantidade do que o recomendado diariamente. Então, isso acaba levando a categoria remédio, e com a categoria remédio acaba ficando mais caro. É uma coisa que sempre me perguntam, o que comer para aumentar a produção de colágeno, né? E aí, assim, a gente vê muito a questão, uma outra coisa, né? A dúvida sempre é, mas esse colágeno que eu tomo para as articulações é o mesmo do colágeno que eu uso para melhorar o aspecto da pele? Não. Os estudos mostram colágenos diferentes, porque todo mundo quer tentar associar tudo. E mesmo quando eu faço o uso oral de colágeno para melhorar a pele, as evidências não são tão robustas também que isso vai acontecer. Talvez com o uso prolongado a gente tenha um resultado melhor, talvez associando outras terapias. Então, eu acredito que isso para a ortopedia seja parecido. Eu preciso associar com outras coisas, né? Só o uso do colágeno não vai ser suficiente, como só o uso de alguns suplementos também não vão ser Exatamente. suficientes. E onde eu encontro colágeno na minha alimentação? Né? No frango, não precisa ser necessariamente no pé de galinha, no peixe, nas castanhas, de modo geral, nas folhas verdes a gente vê isso. A gelatina é verdade ou é um mito? Que todo paciente pergunta, Não, doutor, eu estou a comendo gelatina é gelatina. um mito. A gelatina industrializada não vai ter mais esse colágeno, né? É muito comum, o pessoal, eu vou comer colágeno, eu como gelatina por causa do colágeno. Não, né? A indústria, o ultraprocessamento da gelatina acabou transformando esse produto basicamente num açúcar com corante, né? Ou num adoçante com corante, que é no caso da gelatina diet. Então, não é um alimento bom para você consumir. Então, uma alimentação equilibrada de um modo geral, vai ter mais colágeno, mas a gente tem que entender também que tem processo de envelhecimento, uma série de coisas que a gente já discutiu, né? Então, assim, o que é o recado, né? Ter uma alimentação equilibrada, isso é importante, fazer atividade física regular, desde que eu possa, né? A gente está falando de pacientes aí que têm problemas nas articulações, então sempre conversar com o médico qual esporte, qual atividade física eu posso fazer para eu não me machucar mais. Manter um peso saudável, né? Eu acho que isso é muito importante. A gente vai conversar sobre isso aí em outro podcast, né? Sobre como a nutrologia pode ajudar na ortopedia. É. Mas, assim, isso tudo faz com que você diminua as chances de doenças crônicas de um modo geral. E aí a gente falou de PRP, falamos de ácido hialurônico, falamos também de terapia de onda de choque. E uma coisa que eu queria te perguntar: isso é custeado pelo plano de saúde ou eu só consigo fazer isso de forma particular? Né? No SUS, eu não sei se tem liberação disso também. Se você souber, acho que seria interessante também a gente discutir isso aqui. O PRP não tem cobertura pelo plano de saúde, uma vez que ele não tem essa regulamentação ainda, né? Por ortopedista, então não tem, né? O terapia de ondas de choque, alguns planos de saúde cobrem, alguns planos de saúde cobrem, e o ácido hialurônico, a grande maioria cobre. A grande maioria cobre. Em relação ao SUS, realmente eu não sei, mas eu acho que a gente não deva ter com volume interessante, né?
Doutor André, eu tenho uma dúvida, Oi, que todo pode paciente me perguntar. pergunta, que está tomando, além da gelatina, doutor, estou tomando geleia de mocotó. Eu nem lembrava o que era geleia de mocotó. Aí eu lembrei daquela propaganda antiga, do copinho e tal. O que que é geleia de mocotó? Serve para alguma coisa? Então, a geleia de mocotó, ela entra muito na categoria aí da gelatina, né? Hoje ela é ultraprocessada, então passa muito longe, né, dessa produção aí ah, de colágeno suficiente em termos saudáveis para você incorporar, né, Entendi. nas tuas articulações. A gente tem sim, né, os caldos de ossos que estão super na moda e que eu já falei até para o ácido hialurônico, a gente tem também isso como uma produção de colágeno, mas isso é como um caldo que é feito caseiro, né, na tua casa. E lembrar que a quantidade que eu vou ter ali é muito pequena. Muitas pessoas têm usado esses caldos de osso como uma fonte proteica, mas a gente não acaba não tendo proteína, a gente tem mais gordura aí e um aumento aí da produção do colágeno, do ácido hialurônico, né, acaba sendo substrato. Do colágeno também, a gente tem o feijão, o tomate, frutas tropicais como a goiaba também ajudando na produção. O zinco também faz parte aí da produção de colágeno, então alimentos ah, que tem frutos do mar, peixe, mesmo as carnes que têm mais zinco também contribuem. Então a gente vê que para eu ter uma produção adequada, para eu melhorar minha saúde nesse sentido, eu tenho que ter uma alimentação equilibrada, de preferência com pouco produto ultraprocessado e industrializado, porque isso vai ter uma quantidade muito pequena desses alimentos. Eu vou ter muito mais açúcar, mais gordura, né, uma gordura não saudável e sal. Então, a gente tem que realmente cozinhar mais em casa. A gente está aqui quase terminando, Sérgio. Eu queria que você passasse a mensagem final aí para os seus pacientes, né? A gente está falando muito de terapias não cirúrgicas, que as pessoas têm muito mais medo, às vezes, de operar. E eu queria te perguntar exatamente isso para a gente finalizar. Com essas terapias, eu consigo fugir da cirurgia ou depende de cada caso? Eu consigo adiar essa cirurgia? Olha, se a gente consegue fugir, eu não sei, mas com certeza a gente consegue adiar. Essas terapias e outras que existem, na verdade, ela ocupa esse espaço do paciente que tem uma artrose, mas essa artrose não é a pior possível, né? Dentro de uma classificação não é a mais elevada, e a gente pode ainda tentar algumas técnicas. Às vezes a gente tenta essas técnicas com excelente resultado e o paciente fica anos nas terapias, por exemplo, com ácido hialurônico e não vai precisar operar, né? Isso é bem comum na rotina do consultório, né? Então a gente consegue adiar, sim, se tiver indicação. O que a gente não pode é a gente se enganar e o paciente ficar consumindo uma série de coisas, uma série de produtos, sendo que a indicação dele é absolutamente cirúrgica, né? Então, o que o paciente precisa é uma bela de uma orientação. Você tem isso, você tem isso, você tem isso, essa chance é isso. Isso está muito determinado pela ciência. Encontrar um bom profissional e dar o segmento sem medo do tratamento. E se tiver que operar também, operar sem medo, porque hoje as cirurgias, a gente vai falar isso de outro dia, tem um resultado muito bom. Bom, queria agradecer muito a tua participação, tá? A gente conversou aí sobre terapias não cirúrgicas que podem melhorar a qualidade da articulação. A gente está às vésperas da Olimpíada, né? E saiu na mídia aí uma das pessoas que carregou a tocha na França com 107 anos, uma mulher, né, caminhando a maior parte do tempo. Então a gente vai viver cada vez mais, a gente vai precisar das nossas articulações para manter independência, tá? Então é super importante. E da minha parte, eu queria frisar que a alimentação saudável, equilibrada, com poucos produtos ultraprocessados, industrializados, ela é fundamental. Não percam o próximo episódio, que a gente vai falar sobre próteses, né? Falamos das terapias não cirúrgicas, agora a gente vai falar das próteses, que eu acho que elas estão cada vez melhores, tá? E caso vocês tenham alguma dúvida, entre em contato com o Sérgio Costa através das mídias deles, Dr. Sérgio Costa, ou entre em contato comigo através do site doutorandreanutrologia.com.br ou das mídias Doutor Andréa Nutrologia. Obrigada. Obrigado, André.